Oi para todos que estão me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo César Cardoso, doutor e mestre em filosofia pela UERJ, bacharel em ciências biológicas também pela UERJ, ex-professor substituto no departamento de filosofia da UERJ e ex-pesquisador assistente na Fiocruz. Além disso, eu sou um dos fundadores e co-diretor da Companhia Pornológica de Atores Acelerados, vulgo os pornólogos. Tá? O motivo desse vídeo é para fazer a divulgação do meu curso online intitulado Simondon e Jung, Os Caminhos da Individuação. O tema da individuação é um tema que encerra, né, que começa, melhor dizendo, que começa no final vamos dizer assim, do pensamento contemporâneo, aliás, do pensamento moderno, né, e perpassa toda a contemporaneidade do pensamento filosófico. Podemos colocar aqui dois expoentes desse movimento, que um é Nietzsche e o outro Bergson, né? Mas que nós vamos ver que na contemporaneidade nós vamos nos deparar com dois pensadores em áreas distintas, como é o caso do Simondon, que é um filósofo, né? E do Jung, que é um psicólogo, psicanalista. Ambos têm como questão central o pensamento da individuação. Tá? Então, o nosso curso ele tem por objetivo comparar, né, ou melhor, relacionar esses dois pensamentos, ver aonde eles se aproximam e aonde eles se divergem, né? Levando em consideração que a nossa questão aqui não será da ordem da terapia junguiana, né? O que nós estamos em busca é da sua concepção filosófica da individuação para confrontar com a concepção filosófica da individuação de Gilbert Simondon. De imediato, né, a partir da leitura de Memórias, Sonhos e Reflexões, na página 209, na edição em inglês, nós podemos depreender que o conceito central da psicologia analítica se assenta na noção de individuação. Ainda que a tradição junguiana, né, os estudiosos mais ortodoxos, não vejam na individuação um caráter de excepcionalidade, né, sobretudo para a questão terapêutica, né, ou seja, a terapia junguiana. Nos últimos anos, nós estamos percebendo uma literatura que está dando ênfase ao problema da individuação no pensamento de Jung, ou seja, colocando o pensamento da individuação num ponto-chave, num ponto estratégico, né? Isso se deve ao fato de que, para Jung, o processo, a individuação, na realidade, seria um processo psíquico de integração dos opostos, incluindo aí o consciente e o inconsciente. Tá? É claro que eles manteriam, né, a sua autonomia relativa, né? Isso faria com que
a visão junguiana da psique seria em tratá-la, né, como uma realidade em si mesma. Porém, é no confronto entre o consciente e o inconsciente, tanto no conflito quanto no acordo mútuo, ou seja, na colaboração mútua entre eles, que operaria uma união, né, numa síntese, por assim dizer, na realização de um indivíduo específico e integral. Assim, a individuação junguiana se caracterizaria pela tendência a qual Jung atribui um caráter instintivo, né? Seria um caráter instintivo na realização plena das potencialidades inatas do próprio indivíduo. Ora, a individuação passando pelo conflito entre o consciente e o inconsciente, este último se subdividindo em inconsciente pessoal, que inclui ou incluiria os conteúdos mentais adquiridos ao longo da vida do indivíduo, né? e vamos dizer assim, esquecido ou reprimido, né? Seria um inconsciente, inclusive, que se assemelharia ao modelo proposto por Freud para o inconsciente. Por outro lado, nós teríamos o inconsciente coletivo, que é próprio do pensamento junguiano, e que se caracterizaria por uma estrutura herdada ao longo de gerações, portanto, comum à humanidade e composta por arquétipos, ou seja, por predisposições inatas para experimentar e simbolizar situações humanas universais, ainda que de forma diferente, né, ou de modos diferenciados, né? Ou seja, esses arquétipos eles atuariam como uma espécie de depósito de imagens e de símbolos cujas influências iriam além da própria psique humana. Ou seja, como nós vemos, por exemplo, aquilo que está sendo expresso nos mitos, ou que estaria sendo expresso nos mitos, né? Portanto, essa predisposição inata não se limitaria, né, aos próprios arquétipos, né? Ela incluiria aí também os fenômenos naturais que se manifestam através de leis físico-químicas e biológicas, né? Como é o caso, por exemplo, dos instintos, né? Que são próprios tanto dos animais quanto dos homens. Isso na leitura junguiana, né? Não nos devemos nos esquecer que o tema do instinto é um tema muito debatido no final do século XIX e início do século XX, ou seja, no período em que
Jung está montando, né, o seu modelo de pensamento, né? Ao longo dos anos, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, essa noção de instinto começa a cair em desuso na biologia, né? Mas não vamos entrar aqui nessa questão, né? Não é o nosso caso, né? Então, se a individuação para Jung expressa o processo em que o eu individual se desenvolve ou se desenvolveria a partir de um inconsciente indiferenciado, isso se deve ao fato de que haveria, então, um desenvolvimento do processo psíquico durante o qual os elementos inatos da personalidade se integrariam ao longo do tempo numa totalidade, centralizando dessa forma as funções psíquicas a partir do ego em direção à autorregulação de si mesmo. Tá? Resumindo, para Jung, o processo de individuação não entra em confronto ou em conflito com as normas coletivas do meio em que o indivíduo se encontra, uma vez que esse processo de individuação, segundo Jung, tem como condição para acontecer a necessidade de que o ser humano consiga se adaptar e se inserir com sucesso em seu ambiente esse que seria o ambiente social ou o ambiente cultural, né? Ou seja, a individuação junguiana se efetua por um processo que se daria na charneira entre o sujeito e o meio coletivo, né? A partir de um estado de adaptação, de inspiração darwinista. Isso aí são palavras do próprio Jung, né? E na qual participaria os arquétipos da persona e da sombra. Tá? Isso aí é o que nós podemos ver a partir das análises dos comentadores de Jung, sejam eles junguianos ou não, tá? Não interessa, mas todos eles têm em comum, né, a evocarem o enunciado de Nietzsche sobre a individuação, que diz: torna-te o que tu és. Ou, como diria a doutora e discípula de Jung, a grande Nícia da Silveira, quando ela diz aqui, que é a mesma coisa, né? Ela diz: todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Né? Então, essa questão junguiana a respeito da individuação, no qual a individuação seria justamente a realização dos caracteres inatos do indivíduo, se deve ao seu confronto com o pensamento de Freud, né? Sobretudo
na questão que, inclusive, gerou a ruptura entre Freud e Jung, ou melhor, entre Jung e Freud, que diz respeito ao conceito de libido. Porque para Jung, ao contrário de Freud, a libido não se resume ou não se restringe à sexualidade. Inclui a sexualidade, mas não se reduz à sexualidade. A noção de libido em Jung é mais abrangente do que, ou seria mais abrangente do que a noção freudiana, né? Por isso que Jung dedica uma parte da sua obra a definir o que ele entende por psiquismo, né? Que é justamente o que ele chama de, aliás, a libido, entende a libido, que seria justamente a energia psíquica, né? Então haveria uma identificação aqui entre libido e psiquismo, né? Ele não veria muita diferença entre libido, psiquismo e energia psíquica. Na realidade, tudo seria abrangido pela noção de energia psíquica, né? Só que quando a gente observa essa noção, né, esse enunciado nietzschiano de torna-te o que tu és, que na realidade ele vai buscar em Píndaro, né, Nietzsche não está falando de realização de características inatas do indivíduo. Não, ele está falando de uma invenção do indivíduo a partir da noção de vontade de potência. Inclusive, há uma passagem, há várias passagens na obra do Nietzsche em que ele se confronta com Darwin a respeito da noção de adaptação, né? E ele, numa inspiração lamarquista, né, ele vai dizer justamente que o meio, que não seria uma condição de adaptação, né, como pretendia Darwin, né, o Nietzsche vai dizer que o meio é apenas a oportunidade para o vivo exercer a sua vontade, ou expressar a sua vontade de potência, ou seja, a se inventar em relação ao meio, né? E é nessa linha de raciocínio que foi muito bem explorada pela doutora Bárbara Stiegler, esqueci o primeiro nome, porque estava vindo à mente Bernard Stiegler, mas é a Bárbara Stiegler, numa obra intitulada Nietzsche e a Biologia, né? Ela explora muito bem essa aproximação do Simondon com o Nietzsche, né? Então nós vamos ver que a individuação simondoniana é muito próxima da maneira como Nietzsche pensa a individuação, né? E como é que seria isso? Como é que se daria esse processo? Ora, para início de conversa, não haveria uma relação entre o indivíduo e o meio, né? Porque a própria individuação, no próprio processo de individuação, geraria o par indivíduo-meio. Ou seja, indivíduo e meio não são anteriores ou não seriam anteriores à relação, mas seria a relação que determinaria o par indivíduo-meio. E que relação seria essa? Seria uma relação de diferença de potencial. Ele parte de um indiferenciado que ele vai buscar na termodinâmica, que é a noção de metaestabilidade. Aquilo que mais tarde Deleuze e Guattari vão chamar de corpo sem órgãos, né? Então, essa noção de metaestabilidade seria um estado de equilíbrio metaestável, não é um equilíbrio estável, em oposição a uma instabilidade, mas um equilíbrio metaestável. E nesse equilíbrio metaestável, as diferenças de potencial nesse sistema gerariam um indivíduo e um meio associado,
Então não há indivíduo separado do meio. Não há uma oposição entre indivíduo e meio. O que há é uma expressão da individuação que se dá no indivíduo com o seu meio associado, né? E isso aí, para Simondon, é um caráter universal, porque é o mesmo princípio para a individuação física, para a individuação vital, para a individuação psíquica e para a individuação coletiva. Em Simondon, o coletivo não é o meio para o indivíduo psíquico ou o sujeito. O coletivo é a própria individuação, seria a própria individuação. Tá? Haveria um indivíduo coletivo, assim como há um indivíduo vivo, tá? Haveria um indivíduo psíquico que ele chama de sujeito, e esse sujeito ele estaria numa relação entre os sujeitos que permitiriam a individuação coletiva. Tá? Então haveria uma relação, vamos dizer assim, uma disparidade entre o pensamento de Simondon e o pensamento de Jung a respeito da individuação. Então é essa disparidade, ou essa divergência, melhor dizendo, entre Simondon e Jung que eu quero desenvolver ao longo deste curso. Tá? Para maiores detalhes, né, sobre preço, duração e a estrutura do curso, eu recomendo a leitura do que está discriminado abaixo, né, desse vídeo, né, onde vocês vão encontrar também os meus meios de contato, né, ou seja, meu e-mail, meu WhatsApp e o meu grupo no Facebook, que é o Empirismo Transcendental, aonde vocês vão encontrar ali, vamos dizer assim, a programação do curso, ou seja, os dias e os temas que serão debatidos. Na realidade, esse curso vai ser dividido em 5 módulos, tá? E esses 5 módulos terão 2 aulas cada módulo e serão aulas quinzenais, tá? Então está tudo ali, né? Na descrição abaixo vocês vão encontrar a questão dos valores, como entrar em contato, o modo de pagamento e tudo mais, e no grupo Empirismo Transcendental, vocês vão encontrar o cronograma do curso, né? Lembrando aqui que esse cronograma que eu fiz, ele está sujeito a oscilações, a modificações no seu conteúdo, que vai depender do próprio desenvolvimento do nosso curso. Tá? Então, grato pela atenção de vocês, né? E eu espero a presença de vocês na primeira aula, que será no dia 4 de agosto. Tá? Então, muito obrigado pela atenção.